Fala galera, então último vídeo aqui da parte de espelhos planos. O que é que a gente vai ver nesse vídeo então? Como que se forma o campo visual no espelho plano, como definir o campo visual no espelho plano e como acontece a formação de imagens quando eu tenho mais de um espelho plano, quando eu tenho uma associação de espelhos planos, certo? Então vamos nessa, olha. Campo visual do espelho. Imagine que aqui eu tenho um observador e aqui eu tenho um espelho plano. E só para a gente entender o campo visual, eu coloquei esses outros 5 pontos. Então, ao todo eu tenho 6 pontos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tenho 6 pontos marcados aí na imagem. Eu quero saber quais desses pontos o observador consegue ver a imagem aqui no espelho. Como é que eu faço isso? Qual desses pontos ou quais desses pontos o observador consegue ver por imagem aqui nesse espelho plano? Como é que eu faço isso, galera? Veja, o primeiro passo é você desenhar a imagem do observador, onde ela estaria. A imagem do observador estaria aqui embaixo, ó, olinha, chamei de olinha, né? E aí eu traço um raio, né, que sai, né, uma linha, uma reta que sai do observador, passa na extremidade do espelho plano e segue. E outra que sai da imagem do observador, passa na outra extremidade do espelho plano e continua seguindo. Então eu tenho essas duas retas aqui, ó, que definem, que delimitam o campo visual do espelho plano para esse observador. Quais são os pontos que estão compreendidos entre essas duas retas? Olha, os pontos que o observador consegue enxergar por reflexão no espelho plano são os pontos que estão compreendidos entre essa delimitação. Ou seja, os pontos 2, 4 e 5. Os pontos 1 e 3 e o ponto O, o observador não consegue enxergar por reflexão aqui dentro do espelho plano, nesse campo visual. Então, o campo visual do espelho plano para esse observador é esse campo aqui, ó, é essa região que está delimitada por essas retas desenhadas em azul. Então, o observador não enxerga sua própria imagem nesse espelho, não enxerga a imagem do ponto 1, nem a imagem do ponto 3. Ele só consegue enxergar as imagens dos pontos 2, 4 e 5. Como é que eu faço mesmo? Desenho a imagem do observador, onde ela estaria, e traço retas que passam nas extremidades do espelho. Os pontos compreendidos entre essas retas são os pontos que o observador consegue enxergar por reflexão aqui dentro do espelho. Então, ele consegue enxergar os pontos 2, 4 e 5. Pela nossa análise, o que é que determina então o campo visual do espelho? O que é que vai influenciar no campo visual desse espelho? 3 coisas. O tamanho desse espelho, porque se esse espelho fosse mais longo ou mais curto, né, mudaria a quantidade de pontos que o observador enxerga. A posição do espelho, se o espelho está aqui, se o espelho está mais próximo do observador, se o espelho está mais distante, essa reta também ia mudar, essa delimitação ia mudar. E a posição do observador. Se o observador está lá em cima, se está cá embaixo, se está em cima do espelho plano. Então essas 3 coisas interferem no campo visual de um espelho plano para um determinado observador, certo? Como funciona então a formação de imagens quando eu tenho mais de um espelho plano? Por exemplo, se eu tiver 2 espelhos planos associados, formando um ângulo entre eles, como é que eu calculo quantas imagens são formadas de um observador que eu coloco ali, no plano bissetor dos espelhos? Então o observador está no ponto O, o ângulo formado entre os espelhos eu chamei de alfa, e a gente vai definir aqui rapidamente como calcular o número de imagens formadas, né, nessa associação de espelhos. O número de imagens formadas corresponde a 360, que seria a circunferência completa, dividido pelo alfa, que é o ângulo entre os espelhos, menos 1. Desconto 1 aí desse resultado. Então 360 dividido pelo ângulo entre os 2 espelhos, menos 1. Professor, nesse caso específico desse exemplo, quantas imagens eu teria sendo formadas aí, né? Veja, o ângulo alfa, nesse exemplo aí mostrado, é 90 graus. Então, se eu fizer essa conta, 360 dividido por 90 dá 4, 4 menos 1, 3. Então, nesse caso, eu teria aqui, ó, observaria a formação de 3 imagens. 3 imagens, né, desse observador aí, né, desse ponto, aliás, né. Uma imagem estaria no espelho 2, a outra estaria no espelho 1,
e a outra imagem estaria bem na junção entre o espelho 1 e o espelho 2. Então, galera, se liga. Eu vou definir essa imagem como imagem 1, vou definir essa imagem como imagem 2, e a imagem que se forma aqui na união entre os espelhos eu vou definir como imagem 3. Faz de conta que esse objeto, galera, é uma placa. Agora eu vou dizer o que é o objeto. Faz de conta que esse objeto é uma placa com a letra F. Tá? O objeto é uma placa com a letra F. Como seria a imagem 1? Vou desenhar aqui a imagem 1. Como seria a imagem 2? E como seria a imagem 3? Olha só. Isso para um observador que estaria aqui. Entendeu? Também no plano ali bissetor do espelho. Né? Como que ele vê essas imagens da letra F? Imagina que você está com uma camisa com a letra F na sua camisa, está entre dois espelhos. Como é que você enxerga a imagem dessa letra F lá, né, nos espelhos? Então veja, a imagem 1 e a imagem 2 sofrem aquela inversão lateral. Se eu tiver com a camisa com a letra F aparecer na frente do espelho, vai aparecer lá no espelho uma letra F ao contrário, uma letra F invertida lateralmente. Então na imagem 1, né, na imagem 1 eu teria uma letra F ao contrário, para alguém que está observando aqui. Na imagem 2, que é a imagem formada no outro espelho, né, se eu virar para o outro espelho, eu também vou ver a letra F invertida lateralmente. Agora, na imagem 3, não. A imagem que se forma aqui entre os dois espelhos não é invertida lateralmente. Então eu teria uma imagem normal aqui, ó, na sua posição normal. Essas imagens que são invertidas lateralmente são chamadas de imagens enantiomorfas. O nome então desse efeito é o enantiomorfismo. É um nome estranho, mas para uma coisa bem simples. O enantiomorfismo é a inversão lateral das imagens. Ó. Inversão lateral da imagem. A imagem com a letra, o objeto com a letra F aparece aqui invertido lateralmente nas imagens 1 e 2. E na imagem 3 não, a imagem 3 seria normal. Beleza, galera? Então, essas são as observações, as principais observações, né? Um resumão aí de espelhos planos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário, escreva aí embaixo ou nos procure nas redes sociais. Compartilhe nosso vídeo para quem você acha que é importante, né? Para quem você acha que precisa dele. E estamos sempre juntos. Tchau!